Oi, gente, que prazer poder estar com vocês mais uma vez e falar das minhas impressões sobre o Vem Segue-me. E eu vou te contar que esta semana foi repleta de boas experiências, de sentimentos, de inspirações que eu senti, que eu tive através do Espírito Santo. E eu amei a oportunidade, porque a Poliana, do canal O Evangelho em Perspectiva, ela tinha me convidado para poder participar do Vem Segue-me com eles, e foi uma experiência maravilhosa. Mas, assim, uma surpresa também, porque logo no início ali da live, lá no chat, começou a escrever uma pessoa muito especial para mim, que foi o Anselmo. O Anselmo, nós ensinamos ele, eu e a minha amada sister Japu. Nós estávamos em Sorocaba, era a minha primeira área na missão. Fomos convidados para uma reunião familiar na casa de uma família de membros. E lá chega o Anselmo, que era o irmão da dona da casa. E ele estava bem triste, cabisbaixo. Eu lembro que eu me aproximei e falei sobre as nossas mensagens, se ele gostaria de ouvi-las. E ele aceitou. E uma coisa foi muito surpreendente e muito marcante para mim. Foi que cada vez que a gente retornava com ele de uma palestra, ele tinha lido tudo, toda a nossa designação, tudo que a gente tinha pedido, inclusive os folhetos. E foi o único investigador durante toda a minha missão. Ele marcou todos os folhetos, ele lia todas as escrituras que estavam no rodapé, e ele inclusive dizia, olha, essa escritura não tem nada a ver com esse assunto, ou esse versículo aqui não existe. Até os erros de gráfica ele encontrava nos folhetos, de tanta sede que ele teve ao conhecer o Evangelho. Isso ficou muito marcado. E o Anselmo, que depois foi para a missão, Anselmo que passou por tantos desafios na vida dele, mas a minha missão já passou aí, gente, mais de 30 anos. E aí na live ele começou a escrever e como eu me emocionei, faltaram até palavras, porque eu pensei naquele momento, né? Mais de 30 anos e que gratidão por ter feito uma missão, por poder vê-lo ali firme e forte no Evangelho, né? Vencendo as suas dificuldades, as suas provações e sendo fiel. É esse perseverar até o fim, é esse permanecer, é esse continuar que todos nós precisamos. Anselmo, meu amigo, você não sabe a alegria que eu senti. Obrigada, obrigada. Gente, essa foi uma das boas experiências que eu passei, além de ter ido para o canal, compartilhado os meus sentimentos, porque essa sessão do Doutrina e Convênios, ela é incrível, é maravilhosa. E a gente vê que esse contexto é um contexto assim bem interessante, porque a gente viu como os santos estavam sendo perseguidos, como existia a intolerância religiosa e como os santos, eles foram migrando, né? Eles foram para Kirtland. Então imagine, eram pessoas que muitos nem se conheciam, eram pessoas que começavam a congregar, que se misturavam com outras pessoas que já estavam em Kirtland. Era tudo muito novo, né? Essa associação, esse congregar era muito novo. Muitos sequer conheciam um profeta, era a oportunidade de conviver com um profeta. Eles tinham perguntas, eles queriam respostas. E ao mesmo tempo que está acontecendo tudo isso, a gente tem um jornal, a imprensa local, a mídia, que começa a divulgar no jornal sobre os membros da igreja, sobre a igreja. E foi muita disseminação de notícia falsa, muita fake news, né? Os santos se perguntavam, isso é verdade, isso não é verdade? E eles queriam saber, né? E eles começavam a dizer, será que Cristo está vindo? Será que Cristo vai voltar? Então eram muitas as perguntas, muitas as perguntas. Então foi nesse cenário, em resposta a essas perguntas dos santos sobre a vinda de Jesus Cristo, que teve origem a sessão 45 de Doutrina e Convênios. Mas eu fiquei pensando que esse período, embora 1831, fazia um ano que a igreja havia sido restaurada, e estava ali se organizando,
eu fico pensando que, mesmo tendo acontecido em 1831, isso não é muito diferente dos tempos que nós vivemos, desse momento atual. Porque nós também vivemos épocas de fake news, vivemos época de muita gente propagando notícias falsas, de muita gente duvidando, questionando o que nós acreditamos. Há muitas vozes, e muitas vozes que às vezes vão nos bombardear, vão tentar nos confundir, né? Porque esse é o trabalho de Satanás, destruir a obra de Deus. É como a gente vê que essas pessoas que faziam isso na época, elas tinham uma intenção clara, que era atrapalhar exatamente o progresso, né? O objetivo, que diz inclusive no cabeçalho da sessão, era impedir que as pessoas investigassem sobre a igreja e abraçassem a fé. Então, quem é esse povo que está migrando? Se a gente falar mal, as pessoas que estão nos arredores, eles não vão querer saber sobre a igreja. E, consequentemente, não vão se converter, não vão abraçar a fé. Então, o objetivo era afastar as pessoas da verdade. E é o que acontece hoje. A gente tem muita gente que vai para a rede social, a gente tem muita informação falsa que é disseminada numa velocidade muito grande. Então, a gente precisa estar muito bem alicerçado para não ser enganado. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso adiante, como a gente não ser enganado. Então, é maravilhoso, porque em meio a essa guerra de palavras, em meio a pessoas fazendo que os santos desacreditassem a sua fé, como vão fazer conosco hoje, a gente está vendo que o Senhor dá a sessão 45, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é Ele mesmo que está dizendo: escuta, né? É Ele que está nos chamando: escutai, ó povo. É Ele que fala. Gente, é uma sessão linda, linda, linda. Às vezes eu fico pensando, se você tivesse a oportunidade de sentar junto do Salvador, de passar uma tarde com Ele, algumas horas, como você acha que seria? O que você perguntaria? Será que você se sentiria cômodo? Será que você, sei lá, conseguiria expressar o seu amor? Será que você ia simplesmente abraçá-lo? O que vocês fariam se pudesse passar umas horas com o Salvador? E eu fico assim maravilhada, porque Doutrina e Convênios, essas sessões, é o Salvador passando horas conosco. É Ele conversando conosco, é Ele falando. São revelações vivas dele mesmo. E quando a gente vê, já no início, ele fala: escutai, ó povo da minha igreja. E esse escutar, gente, está ali no imperativo, né? E a gente faz isso com os nossos filhos, a gente diz: escuta, presta atenção. E a gente faz isso quando é algo importante, quando a gente se importa, quando a gente quer que ele realmente aprenda, né? A gente faz muito isso: cuidado, olha a tomada, escuta, aqui você não pode colocar o dedo. Cuidado com o fogo, escuta, presta atenção, é assim que acende o fogão. Essas coisas básicas que a gente ensina os nossos filhos, porque a gente teme que aconteça um acidente, porque a gente quer o bem deles, porque nós amamos os nossos filhos. É a mesma coisa, o Salvador está ali. E eu fiquei contando, não sei se 7 ou 8 vezes, eu risquei aqui, né? Eu ressaltei nas minhas escrituras a palavra escutar ou o sinônimo ouvir. O Senhor falando todo o tempo conosco. Então, se Ele está usando esse verbo, é porque realmente é importante. Ele quer que a gente escute realmente, que a gente preste atenção, que a gente tome nota, né? Que não entre num ouvido e saia no outro, mas que a gente realmente escute. E Ele começa, gente, falando assim: ó povo da minha igreja, a quem foi dado o reino. Ou seja, nós somos esse povo, nós fazemos parte desse reino. E quem é o rei? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz: escutai e dai ouvidos. Ele coloca 2 escutai num único versículo. Aquele que estabeleceu os fundamentos da terra, que fez os céus e todas as hostes. Gente, é o próprio Salvador testificando dele, dizendo: olha, eu sou o Criador de tudo. Eu coloquei os fundamentos de tudo.
Ou seja, nós podemos confiar inteiramente nele, porque ele tem o controle de tudo. Ele é extremamente poderoso. E aí ele diz: escutai a minha voz, para que a morte não vos surpreenda na hora que menos esperais. O verão terá passado, a colheita estará terminada e vossa alma não estará salva. Gente, que lindo, porque o próprio Salvador nos advertindo que nós temos um tempo na Terra e que a gente deve viver muito bem o dia de hoje, esse tempo é hoje de preparação. E a gente deve viver de tal maneira que se a morte nos chamar hoje, nós estejamos preparados. E que essa morte não nos surpreenda. E ele fala, né, que o verão terá passado, a colheita estará terminada. Então a gente vai realmente colher aquilo que a gente plantou. E é muito interessante porque nesse plano, observem que é o Salvador fazendo esse apelo, nos pedindo, mas ele não está obrigando ninguém. Nesse plano, a base do plano está o que? O livre-arbítrio. Está a liberdade de escolha. Quando eu li esse discurso que está como indicação de leitura no Vem Segue-me do Elder Hamad, que fala escolhei hoje, ele falou uma coisa muito interessante. Ele diz que o objetivo do nosso Pai Celestial é que seus filhos façam o que é certo. É que seus filhos escolham o que é certo e se tornem semelhantes a Ele. E ele diz assim, mas tudo isso você precisa escolher, né? Deus não está interessado que seus filhos sejam bichos de estimação. Aquele que vai lá, obedece, nem sabe, né, o que está fazendo. Adestrados que não vão morder chinelos na sala de estar celestial. Deus quer que seus filhos cresçam espiritualmente, se unam a Ele nos negócios da família. E para isso, gente, eu preciso fazer escolhas. Eu preciso lembrar desse plano, né? Eu não posso ser aquele simplesmente adestrado sem pensar. Mas eu preciso usar esse arbítrio e fazer boas escolhas. Ele fala, né, sobre Lúcifer. Porque a gente vai ver aqui mais adiante, olha só, que Cristo está dizendo, ouvi aquele que é o advogado junto ao Pai, que está pleiteando vossa causa perante ele. Então imagine, o advogado é aquele que vai te representar, é aquele que vai mediar, que vai interceder por você, é aquele que te representa. E com esse advogado, você tem que ser sincero, você tem que falar tudo, você tem que contar os fatos, né? Porque esse advogado é Cristo e ele é seu advogado de defesa. E olha a diferença, porque nesse discurso, o Elder Hamad, ele fala sobre Lúcifer, que é o acusador. Ele seria esse advogado de acusação. Ele diz assim, ó, Lúcifer é o acusador. Ele se pronunciou contra nós na existência pré-mortal. E ele procura nos destruir. O que é que Lúcifer quer? Que a gente sinta uma angústia sem fim. É ele quem nos diz que não somos aceitáveis, que nos diz que não somos bons o suficientes, que nos diz que não há como reparar os erros. Ele é o grande agressor, aquele que nos escorraça quando estamos desprotegidos. E aí ele usa um exemplo que eu achei bárbaro. Ele diz assim, vamos supor que se Lúcifer estivesse ensinando uma criança a andar e ela cambaleasse, né? Começasse ali ainda sem muita coordenação motora, ficasse ali, né, cambaleando. Ele diz assim, Lúcifer gritaria com ela, ele puniria essa criança e diria que ela deveria parar de tentar. A maneira de Lúcifer agir traz desânimo e desespero. Mais cedo ou mais tarde, sempre. O pai da mentira é o maior disseminador de falsidades. E ele procurará tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio.
Esse é Lúcifer, esse é o acusador. Agora vamos ver como agiria Cristo, o nosso advogado de defesa. Se Cristo estivesse ensinando uma criança a andar e ela cambaleasse, ele a ajudaria a se levantar e a incentivaria a dar os passos seguintes. Cristo é o adjuntor e o consolador. Sua maneira de agir traz alegria e esperança. Mais cedo ou mais tarde, sempre. Então, gente, há uma diferença muito grande, né? Que a gente pense em que lado eu estou indo, de que lado eu estou dando ouvidos, que eu continue do lado desse defensor, porque ele só quer o nosso bem, né? E ele agiu com toda a sua misericórdia para nos resgatar de qualquer pecado. Então, olha só, e ele, Cristo, ele está intercedendo por nós, ele está falando com o nosso Pai Celestial. No versículo 4 ele diz: Pai, contempla os sofrimentos e a morte daquele que não cometeu pecado. Ou seja, é Cristo falando dele, em quem te rejubilaste, né? Porque o Pai ficou feliz, porque o Filho cumpriu o seu plano, sua parte nesse plano. Contempla o sangue de teu Filho que foi derramado, o sangue daquele que deste para que fosses glorificado. Portanto, Pai, poupa estes meus irmãos que creem em meu nome, para que venham a mim e tenham a vida eterna. Gente, que mensagem de amor! Quanta misericórdia! É o nosso Salvador falando com o Pai Celestial, pedindo por nós, por cada um, por aquele que crê nele, né? Por aquele que crê nele. E pedindo para que a gente tenha essa vida eterna. E a gente sabe que isso só é possível graças ao seu sangue, graças ao seu sacrifício expiatório, graças a tudo, né, que foi consumado com Cristo. Graças a ele nós podemos voltar a viver, nós podemos ressuscitar um dia, podemos encontrar os nossos entes queridos, podemos sentir o peso, esse fardo sendo aliviado. Gente, não tem palavras, né? É um Salvador cheio de amor, rogando por nós, por todos nós. E não tem como não ser grata, não tem como não agradecer por essa expiação, por tudo que ele fez, não tem. E ele continua, né? Escutai que hoje é o tempo de você não endurecer o coração. Gente, é tão gratificante viver, acordar cada dia, saber que cada dia eu posso fazer melhores escolhas, saber que cada dia eu posso ter mais significado na minha vida. Então que a gente possa pensar nisso, cada dia para poder planejar, dias para fazer metas, para vencer maus hábitos, para buscar realmente essa proximidade com Deus. Eu sou tão grata por isso, e às vezes eu me arrependo de tantas coisas, e essa foi uma outra experiência que eu vivi essa semana, que foi extremamente gratificante para mim, porque assim que eu mudei para São Paulo, eu fui oficiante num templo de São Paulo, por pouco tempo, depois eu acabei saindo, e aí depois também a vida muda de cidade, vem filho pequeno, e eu adiei por muito tempo na minha vida. E eu lembro, inclusive, o meu marido, ele foi ser oficiante nas sextas-feiras. E ele sempre dizia para mim, você precisa focar mais nas coisas que realmente importam. Mas eu estava tão preocupada, tão atarefada sempre com trabalho, que muitas vezes eu não escutava. E ele me dizia muitas vezes. E ele ia na sexta de manhã oficiar sozinho e eu ia para a escola. E agora vocês sabem que recentemente eu decidi ser oficiante. E eu já tinha adiado muito, porque eu sempre estava naquela, aí eu tenho 2 empregos, aí eu tenho um vídeo que eu gravo no sábado, aí eu tenho um cargo na estaca, eu tenho um cargo na ala, eu tenho ministração, gente, eu tenho prova para corrigir, eu tenho 1000 coisas, casa para limpar, almoço, sabe essas coisas, né, de dona de casa. E eu não vou dar conta. Mas eu sentia tão forte em meu coração que era isso que eu devia fazer. Eu sentia tão forte.
Mas eu sempre estava, eu não vou conseguir, eu não vou ter tempo. Enfim, até que uma hora eu disse, quer saber? Eu vou dar um jeito, vou arrumar meus horários, vou gravar aula à noite, depois que eu chegue do trabalho, vou fazer qualquer negócio. E vou conseguir. E comecei a oficiar no templo. E eu gostaria de falar sobre isso, sobre a experiência que tem sido. Né? Que tem sido, eu estou reaprendendo, aprendendo muita coisa. E principalmente por aquelas horas que parece que você saiu do mundo, né? Da agitação do mundo, aquele tempo ali em que você, na hora que entra no templo, não existe lá fora, e você está ali inteiramente se dedicando a ordenanças sagradas, a ajudar pessoas. E nesse período, no sábado passado, eu vivi uma experiência muito interessante, porque eu tive a oportunidade de ir para selamento, e aí eu conheço o marido, que é selador, e a esposa que está lá como oficiante servindo. Aí vai lá para a iniciatória, e eu tenho a oportunidade de ver, passando na iniciatória, uma irmã, e o marido dela também é um selador, estava lá no templo. E eu fui vendo casais jovens, algumas que estavam grávidas, servindo juntos, e aquilo foi me chamando a atenção. Eu vi muitos casais servindo no templo. E naquela hora que eu comecei a ver aqueles casais, alguns felizes ali, né, se cumprimentando, ou até na saída, os casais de mãos dadas, e eu fiquei pesarosa. Me veio aquele sentimento, poxa vida, eu nunca mais vou ter essa oportunidade. Eu perdi a oportunidade, eu podia ter oficiado com meu marido, eu podia ter dado um jeito na sexta-feira, pedido à minha chefe ter chegado mais tarde na escola, ou eu podia ter conversado com ele para a gente oficiar de sábado, eu poderia ter eliminado algumas coisas menos importantes. E agora eu não tive esse privilégio, eu não vou ter essa oportunidade. Né? Na reunião de oração, tantos casais juntos servindo, né? E eu estava lá só. E me veio ali aquele sentimento de arrependimento, aquele sentimento de angústia imenso, por algo que eu poderia ter feito e que não fiz. E voltei para casa com esse peso, né? E eu orei ao Senhor, e à noite, isso foi do sábado para o domingo, e eu orei ao Senhor, e enquanto eu estava ali, né, pensando nisso, nas oportunidades perdidas, que muitas vezes a gente perde, e a gente acha não terá volta, né, nessas oportunidades. Enquanto eu estava assim, me veio um pensamento muito nítido, com muita clareza na minha mente. Me veio algo que eu não tinha pensado. Simples, simples, simples. Mas o que me veio à mente foi, espera aí. Quem disse que você não está servindo com seu marido? Só pelo fato de você não poder vê-lo, não significa que ele não esteja lá. Gente, esse pensamento veio repetidas vezes em minha mente, com uma clareza, e eu entendi tudo. Eu não precisava me sentir assim, porque eu estava servindo desse lado do véu, e ele está servindo do outro lado do véu. O fato de eu não vê-lo não significa que ele não esteja ali, servindo comigo. E eu dormi. E quando eu acordei com uma voz no meu ouvido. O meu marido, ele não me chamava pelo nome, ele me chamava pelo sobrenome, porque era mais fácil para ele, que era chileno. Então ele me chamava de Moura. E eu acordei, escutando Moura, como ele sempre me chamava. E eu olhei do lado e não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Mas eu sabia que foi a maneira que ele encontrou de se comunicar comigo. E de dizer, olha, ainda que você não me veja, eu continuo vivo. Eu existo. Gente, que gratificante é esse evangelho. Né? E essa experiência, foi muito, muito bom passar por isso, porque maio faz exatamente 2 anos que meu marido sofreu um infarto. Então, me veio uma gratidão tão grande, um sentimento de paz tão grande. Eu tenho certeza que amanhã, quando eu for oficiar no templo, eu não vou ter mais aquele sentimento de que estou aqui sozinha
ou estou sem o meu marido. Meu sentimento será outro. Então, irmãs, eu estou contando, irmãs e irmãos, eu estou contando essa experiência porque se você tem a oportunidade de servir com o seu marido, vá. Se você tem oportunidade, se você é sozinha, tem a oportunidade de ser oficiante, replaneje a vida, mas não deixe para depois, porque esse é o tempo. Algumas coisas que o Senhor nos dá, suas ternas misericórdias, né? Quando a gente muitas vezes não conseguiu fazer tudo o que poderia, mas o Senhor vai lá e abençoa o nosso esforço, quando Ele vê o nosso esforço. Então, é exatamente isso, é como se o Salvador tivesse, olha, eles não são perfeitos, mas eles estão se esforçando. Então, Pai, dá a vida eterna para eles, né? E Ele diz, olha, eu sou o alfa e o ômega, eu sou a vida e a luz do mundo, né? Ele diz que os judeus não o reconheceram como o Salvador. Mas e nós, né? Será que reconhecemos a Cristo como o Salvador? Será que temos reconhecido Ele na nossa vida como o nosso Salvador? Será que atribuímos todos os méritos a Ele? Então, que a gente possa também pensar sobre isso. Também foi lindo, muito impactante, quando Ele fala. Ele diz que assim como Ele fez em dias passados, Ele diz, arrazoarei como fiz com homens em dias passados. E esse arrazoar, gente, eu fui no dicionário, e esse arrazoar, ele significa expor ou defender com razões, argumentar, justificar um ponto de vista, falar de maneira detalhada, raciocinar, usar a razão para chegar a uma conclusão. E ele diz, olha, eu fiz isso antes, lá atrás, 2000 anos atrás, fiz isso com os meus discípulos. Agora eu vou fazer com vocês. É Cristo nos chamando para uma conversa com Ele. Ele dizendo, olha, em outras palavras, senta aqui, vamos conversar. Vamos ver o que é que você não entendeu. É exatamente isso. E ele começa a falar, né? Ele começa a falar dele mesmo, ele começa a falar dos apóstolos. Quando os apóstolos estavam lá, saindo do templo, quando mostraram para ele o templo e que sinais, mestre, haverá da tua vinda? E ele olha o templo e diz, aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E era algo inacreditável, porque eles diziam assim, como, né? Essa construção forte, imensa, e como é que agora esse templo vai cair, né? E é exatamente isso que acontece, né? 70 anos depois de Cristo, a gente vê que vai lá, entra Tito na história, o exército romano, né, sendo liderado por esse conquistador. Ele vai lá e não fica pedra sobre pedra. É tudo destruído. De tal maneira que historiadores que dizem que ficou de tal maneira as ruínas que ninguém dizia que antes tinha sido erguido ali um templo, porque não ficou nada. E os judeus aí dispersos, os judeus, muitos foram mortos, muitos foram levados cativos. Então a gente vê como o Salvador cumpre suas promessas. A gente vê que essa sessão, ele diz que foi dada para a alegria dos santos. Então a gente pensar na vinda de Cristo, a gente não precisa tremer, né? A gente não precisa ficar com medo. Não é para que a gente se perturbe, como ele diz para os apóstolos. Eu falo essas coisas, não é para que vocês se perturbem, mas como é uma evidência de que essas coisas vão se cumprir, que as promessas serão cumpridas, que tudo que eu disse vai acontecer. Então, quando a gente vê os sinais e as coisas acontecendo, a gente vai saber que está perto, né? E ele vai falar muitos desses sinais. Ele fala, né, que naqueles dias se ouvirá de guerras, de rumores de guerra, a terra estará em comoção, o coração dos homens falhará, e dirão que Cristo retarda a sua vinda. Gente, a gente já tem visto isso acontecer, a gente tem visto, basta ligar no noticiário, a gente vê guerra, né? Guerra a todo momento, rumores de guerra, a gente vê os homens uns contra os outros, assassinatos, pai contra filho, filho contra pai, tem sido uma coisa assim que cada vez é mais comum, e aí ele diz assim, ó, a terra estará em comoção, e o coração dos homens falhará. E aí eu até comentei na live, né, que às vezes a gente pensa é o coração do outro que vai falhar. A gente sempre está pensando no outro.
Mas às vezes a gente esquece que o nosso coração falha também. Falha quando a gente desanima, falha quando a gente não faz a nossa parte, quando a gente não deixa aquela chama acesa de quando a gente é um membro novo, que vai lá e serve, prega o evangelho, mas é como se a gente fosse se anestesiando, fosse ficando fraquinho, e chega um momento que a gente vai para a igreja cumprir tabela, como um evento social, e não é assim. A gente precisa ter esse fogo, esse espírito, esse desejo de ajudar as pessoas a conhecerem o evangelho, de ser melhor. Ele diz, o amor de muitos esfriará. A gente não pode deixar o nosso amor esfriar. E a gente tem que ser receptivo. Eu lembro que uma das coisas que mais me impressionou quando eu cheguei na igreja foi quando como eu me senti importante. As pessoas iam lá e me cumprimentavam. Né? E às vezes eu vejo no domingo, eu vejo a frieza, as pessoas vão lá e cada um vai para a sua sala, ninguém se cumprimenta, ou chega um membro novo, um menos ativo. Não, gente, vamos demonstrar amor. Como foi dito, esse é o evangelho da alegria. A gente precisa demonstrar amor, fazer as pessoas se sentirem bem-vindas, acolhidas. Esse é o reino de Deus na terra. E aí ele fala isso, né? Que muitos não receberam o evangelho e não vão receber. Ele fala sobre pragas. Ele vai falar sobre muitas dessas coisas, né? Que muitos vão endurecer o coração, vão levantar a espada contra os outros, vão matar-se uns aos outros. E ele disse que ele disse para os seus discípulos que eles não deveriam se perturbar, que quando eles vissem essas coisas, eles saberiam que as promessas que foram feitas serão cumpridas. Então isso para a gente serve como um sinal. Ele usa inclusive o exemplo da figueira, né, que é uma árvore que tem esse ciclo de vida muito bem definido. E ela tem, quando ela começa a brotar os ramos tenros, né, que são os ramos jovenzinhos, aí é que a gente vê que brota as folhas. E aí é porque está chegando o verão. Então que a gente possa, do mesmo jeito que a gente reconhece os sinais dos tempos da natureza, a gente possa reconhecer que o nosso Salvador ele está muito próximo. Muito próximo. E ele diz, e acontecerá que aquele que me teme estará esperando que venha o grande dia do Senhor. Sim, os sinais da vinda do Filho do Homem. A gente não precisa tremer, né? A gente pode temer. Ele disse, temor, gente, de fazer o certo, de escolher seguir a Cristo, observar os sinais, e a gente vai saber que está próxima a vinda dele. E aí ele começa a descrever, né? Eu achei muito lindo, porque ele fala assim, ó, que aqueles que dormirem em paz serão bem-aventurados. Gente, ele fala sobre o milênio, ele fala sobre os iníquos, ele fala quando Cristo aparecerá para os judeus, né, que vão estar também em guerra, e a gente vê isso, né, nunca parou, sempre a mesma repetição, né, sempre a briga pela terra, aquela região, né, de Israel, Palestina. Então os judeus irão olhar para mim e dizer, que feridas são essas em tuas mãos e pés? Então saberão que eu sou o Senhor. Pois lhe-ei, estas são as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Eu sou aquele que foi levantado. Eu sou Jesus que foi crucificado. Eu sou o Filho de Deus. Vocês já imaginaram isso? E aí diz, e então eles prantearão, eles vão chorar por causa de suas iniquidades e lamentar-se-ão por terem perseguido o seu rei. E as nações pagãs serão redimidas. Gente, e aqueles que não conhecerem lei alguma farão parte da primeira ressurreição, porque o Senhor é justo. Há muitos que não conheceram o evangelho, mas se conhecessem o evangelho, eles aceitariam, né? E às vezes faltou oportunidade. Então, o Senhor vai ser justo. Então, a gente sabe que nós vamos ter no milênio, né, os melhores, os homens justos da terra. Do mesmo jeito que aconteceu com os nefitas lá no final dessa civilização. Não existiam só nefitas, né? Mas todos os itas, todos aqueles que eram os homens mais justos, que Cristo foi lá e apareceu.
É maravilhoso, né? A gente saber que existe um Deus no céu que nos ama, um plano perfeito e um Salvador que também pensou em tudo, Eu gostei muito porque ele usa a parábola das 10 virgens, né? A gente viu muito nessa conferência passada, pelo menos 3 discursantes falaram sobre a parábola das 10 virgens. Agora, recente, a gente teve um devocional também para adultos, em que foi novamente falado sobre essa parábola. Agora, a gente vê aqui essa representação falando dessa parábola, das virgens prudentes, das tolas. Nós já conhecemos a história, mas no 57 tem um versículo muito interessante que diz assim: Pois aqueles que são prudentes, né, se comparando com as 10 virgens, as 5 prudentes, e tiverem recebido a verdade, tomado o Santo Espírito por seu guia, e não tiverem sido enganados, em verdade vos digo, que não serão cortados e lançados no fogo, mas suportarão o dia. Então, gente, olha o segredinho aqui, né? Primeiro a gente precisa receber a verdade. Aí estaremos sendo prudentes. O Espírito Santo, ele precisa ser nosso guia. E depois a gente não pode ser enganado. Vivemos tempos difíceis. Vamos lembrar do que disse o presidente Nelson. Precisamos do Espírito Santo para poder discernir, né, para poder se manter fiel nesses últimos dias e não ser enganados, né? Inclusive a gente vê porque Joseph, ele estava traduzindo o Velho Testamento e aí o Senhor Jesus Cristo fala para ele que ele deveria agora se empenhar em traduzir o Novo Testamento. Para o Velho, vai para o Novo, porque é isso que as pessoas estão precisando. E Joseph vai traduzir, né, o Novo Testamento, e ele vai para Mateus 24, que fala exatamente sobre essa parte aqui do Salvador. E quando chega em Mateus 1,37, né, Joseph, quando faz sua tradução inspirada, ele diz: o que entesourar a minha palavra não será enganado. Então, como é que a gente não é enganado se a gente entesoura a palavra de Cristo? E como a gente vai entesourar? À medida que a gente vai lendo as Escrituras, que a gente vai analisando, que a gente vai pesquisando, que a gente vai comparando, que a gente vai sentindo. Isso é não ser enganado. Gente, que a gente possa realmente ter muito cuidado nesses últimos dias, porque muita gente vai cair, muita gente vai cair, muita gente será enganada, muita gente não vai reconhecer o Espírito Santo. Então, que a gente possa realmente lembrar que, como disse o Salvador, no versículo 62, pois em verdade vos digo que grandes coisas vos esperam. E como disse o presidente Nelson, grandes coisas estão por vir. Que a gente possa lembrar desse grande dia do Senhor, essa segunda vinda, ela será grandiosa. E ela será algo grande, né? E será algo que os santos vão aguardar, os santos vão esperar por ela. Então que a gente não precise morrer de medo, ficar pesaroso por esse momento, não. Que a gente seja obediente, que a gente faça a nossa parte e não há o que temer, né? Que a gente observe os sinais, que a gente observe os sinais. E os justos serão reunidos dentre todas as nações e virão a Sião cantando com cânticos de alegria. Gente, pode ser que você diga assim: poxa vida, tá tudo dando errado para mim, tudo dando errado, nada dá certo. De repente não tem um centavo na minha conta bancária. Aí de repente perdi meu emprego, a promoção que eu esperava não veio. Ou não sei, morreu alguém que eu amava muito. Sei lá, estou numa depressão profunda, estou desesperançado. Lembre-se de Cristo. Lembre-se que existem grandes coisas por vir. Que a gente não pode se limitar aos nossos olhos. Porque há muito que a gente não enxerga. Um dia essas vendas, esses véus, serão tirados de nós. Então que a gente possa realmente ter fé naquele que é o Criador. Naquele que criou tudo. Naquele que nos conhece pelo nome, naquele que expiou por nossos pecados, que é nosso advogado, que é nosso juiz, que é nosso defensor. Que a gente não precise temer o futuro, porque o futuro será maravilhoso se nós somos fiéis. E que a gente lembre de resplandecer e seguir a luz de Cristo, e irradiar essa luz.
Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos inspire. Eu sou tão grata por essas coisas. O Senhor fala também sobre permanecer em lugares santos, sobre perseverar até o fim. É aquilo que eu falei lá no início do vídeo, do meu investigador querido, Anselmo, lá de Sorocaba, que está aí perseverando. Vocês aí que estão perseverando, que chegam e assistem meu vídeo, chegam até o final, que me mandam mensagens, estamos juntos com o Salvador. Ele está todo o tempo dizendo, escutai, vamos arrazoar, vamos argumentar, vamos conversar. Eu quero conversar com vocês do mesmo jeito. Ele fala, olha, eu sou o Deus de Enoque. Eu sou o mesmo que falou para os discípulos. Gente, eu sou o mesmo. Ele era o mesmo que falava em 1831 para os santos recém-chegados em Kirtland, com tantas perguntas. E é o mesmo que fala para a gente hoje, em 2025, que a gente possa realmente escutá-lo. E esse escutar, gente, às vezes vai ser através de um vídeo como esse. Às vezes vai ser através de uma impressão do Espírito. Às vezes vai ser através de um discurso na reunião sacramental, num discurso de conferência, numa leitura das Escrituras. Quanta coisa eu aprendi com Doutrina e Convênios 45. Quantas impressões e revelações para a minha vida pessoal eu pude sentir. Então que a gente possa lembrar que o nosso Salvador deu essa sessão para a alegria dos santos, para que a gente possa se alegrar, porque o que virá será grandioso. Ele vive. Obrigada a vocês e até a próxima.